Pense em um livro gostoso. É esse aqui, Budapeste, do brasileiro Chico Buarque. Aquele mesmo das músicas, o cantor. Para quem não sabe, ele também é escritor, escreveu mais de 6 livros. Eu conhecia um outro que também foi premiado, O Leite Derramado, foi publicado e ganhou o prêmio em 2010. Já o Budapeste tem um pouco mais de estrada, foi publicado em 2003 e logo no ano seguinte, 2004, ganhou o prêmio Jabuti na categoria romance. E do que se trata esse livro aqui? Bom, uma coisa que me chamou a atenção é que o tema principal, eu acho que esse livro é para quem? Esse livro é para quem gosta de uma narrativa bem encaixada. Esse livro é, acima de tudo, para quem gosta de discutir a linguagem, porque é claro que há um começo, meio e fim, há uma diegese, há uma história, há um enredo, mas o que prevalece para mim aqui é o escritor brincando com a linguagem. Isso é muito gostoso de se ver, de se ler. Vamos à história. Bom, ela se passa, como o próprio nome sugere, em grande parte, em Budapeste, que é a capital da Hungria, no leste europeu. A narrativa, ela não é, ao menos no início, linear. Começa com José Costa, nosso protagonista, escritor de quase 40 anos, indo para a casa de sua professora de húngaro, é uma história bem original, inclusive, improvável, indo para a casa de sua professora de húngaro e se perdendo no caminho, tendo que ligar para ela, e ela tá fazendo piada com ele porque ele construiu a frase de uma maneira que ficou engraçada. Depois, na sequência, a gente vai voltar um pouco no tempo, daí é porque eu digo que não é cronológica, não é linear a narrativa. A gente vai entender mais como que o José Costa foi parar, se ele é do Rio de Janeiro, de Copacabana, como que ele foi parar lá em Budapeste. A gente descobre que, no começo de tudo, o José Costa, um ghostwriter, é um escritor, ele fez doutorado lá em letras, gosta muito da língua, da linguagem como um todo. O ghostwriter é aquele que é contratado para escrever uma história de outra pessoa. Geralmente, assim, é mais comum a gente ver o ghostwriter fazendo biografias. Ele vende o direito autoral para outra pessoa dizer que foi ela que escreveu. E isso acontece muito, inclusive, aqui no Brasil e fora do Brasil. Ele, como esse tipo de escritor, ele vai em um congresso em Istambul. Acontece uma ameaça de bomba, o voo dele é cancelado, ele tem que passar uma noite em Budapeste. E lá ele se apaixona, não por uma mulher, mas pela língua, pelo húngaro. Isso é construído de uma maneira muito interessante, ele fica fascinado pela língua. Passou uma noite, volta para o Brasil, volta para sua família. Ele é casado com a Wanda, uma mulher muito bonita, apresentadora de telejornal, com a qual ele tem um filho, uma criança, chamada Joaquim. E ele não dá muita atenção para esse filho, na maioria das vezes ele se refere à criança como o menino, nem chama pelo nome, então ele é muito alheio à sua família. O que acontece é que ele volta para o Brasil, continua, ele trabalha numa agência com um amigo dele de faculdade, né, que ele produz textos para outras pessoas, mas ele vai levar a vida dele, ele fica encucado com aquela língua que ele escutou, ele precisa aprender, ele precisa conhecer mais daquela língua que o fascinou tanto. O que ele faz? Ele volta para Budapeste. Então, onde se passa a história é nessa ponte aérea aí, Rio de Janeiro, Budapeste. Ele volta para lá, começa com o intuito de aprender mais sobre a língua. Ele é uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa economicamente tranquila, né? Ele vai para lá para ficar uns meses lá e ele está tentando entender a língua, ouvir as conversas das pessoas nativas. E ele se está lá numa livraria, se depara com um livrinho lá de como aprender, daquele tipo, né? Como aprender húngaro, no caso, em 100 lições, né? Ele se vê com a pessoa chega perto dele, uma mulher, a Kriska, que é uma húngara, e essa vai ser a sua professora de húngaro, a improvável professora de húngaro. A Kriska, ela é natural de lá, ela diz para ele que não se aprende húngaro num livro de lições, mas no dia a dia, e ele acaba contratando ela para ser essa professora.
professora com quem ele vai se relacionar, vai desenvolver um caso amoroso com ela e fica lá por meses em Budapeste, mas de repente ele sente saudade de sua língua materna, o português, e volta, simplesmente abandona a Crisca e volta para o Brasil e para sua esposa, com quem ele tinha uma relação um pouco estranha, mas tinha. Um aspecto importante é que o José Costa, como ele é escritor, ele divaga bastante. Ele tá ali, ele chegou em casa, ele viu um livro que ele fez vender os direitos autorais para uma outra pessoa, que por acaso fez muito sucesso esse livro, o de maior sucesso, e vê lá, e a partir de uma dedicatória que o escritor alemão que tinha contratado ele manda para a mulher dele, a dedicatória, ele começa a criar situações. Ele especula que estava havendo um caso ali entre o alemão e a sua esposa. O interessante é que a partir de um elemento, ele desenvolve toda uma situação hipotética. Isso ele faz reiteradas vezes de uma maneira muito brilhante. Esse é um ponto que eu destacaria. Outro ponto forte para mim é justamente esse jogar com a língua, né? Que a gente vê muito em algumas músicas do Chico Buarque, e eu vejo aqui em alguns trechos, eu vi inclusive certa sonoridade na narrativa, que é uma prosa, né? Aqui não é uma poesia, mas é prosa, e ainda assim na prosa eu percebo algumas sonoridades que eu acho muito bacana. Por exemplo, diz o seguinte aqui, o José Costa, divagando sobre um talvez romance que teria acontecido entre sua esposa Wanda e o alemão. Eu nunca poderia censurá-lo por ter usado argumentos iguais aos meus e suplicado as súplicas que supliquei para levá-la ao seu, como a levei ao meu apartamento de solteiro. É um jogo de palavras muito sutil, mas que, pelo menos a mim, me encanta bastante. Tem esse elemento da sonoridade. O foco aqui é a linguagem. No final, né, há um desfecho interessante aí nessa vida espelhada, né, entre a vida do José Costa no Brasil, no Rio de Janeiro, e a vida do José Costa lá em Budapeste, na Hungria, essa questão do espelho. Inclusive a editora explorou isso, né, tem essa capa amarela aqui, no verso espelhado. Aqui fica de um jeito, aqui de outro, justamente emulando esse ambiente de duplo, da figura do duplo, né? E para você entender isso melhor, para você que gosta de língua, né, da beleza da junção de palavras bem encaixadas, eu diria que vale a pena conhecer a história do José Costa em Budapeste. Inclusive tem um filme, né, difícil um pouco de achar, também chamado A Budapeste. Ele é de 2009, tem a Giovanna Antonelli e outros atores e atrizes brasileiras também que trabalham nesse filme muito bom. Fica essa dica então, leia Budapeste, brasileiro, cantor e também escritor Chico Buarque.